Então o Scrooge passou de um momento que ele só ouvia o barulho do vento. Sabe aquele uivo do vento, de que tá ventando bastante? Ele ouvia isso em meio à escuridão do mar, em meio a outros lugares escuros que ele foi, como as minas, né? O próprio farol que era solitário, só tinha as duas lontras lá, né? Ele passou desse lugar escuro para um lugar claro, assim, ó, rapidinho. E como que foi isso? Por meio de uma risada. Porque quando você dá risada, quando você tá feliz, não clareia tudo, né? Então, ele tava num ambiente bem escuro. E o que fez clarear esse ambiente? A risada do sobrinho dele, que bem assim. Porque uma risada é contagiante, uma risada ilumina o ambiente. É por isso que essa passagem, essa transição do voo pelo mar, do navio, onde estava tudo meio triste, mas todo mundo mesmo assim tinha a esperança do Natal, né? O calorzinho do Natal dentro de si. Essa passagem para um ambiente mais iluminado foi feita por uma risada. Porque quando você põe alegria nos lugares, você ilumina. E a risada do sobrinho do Scrooge tinha essa capacidade. Por isso que ele fala na página 95 que a risada do Fred, que é o sobrinho do Scrooge, ela contagiava todo mundo, sabe? A mulher dele, para você ter uma ideia, fala também isso na página 95, fala que ela era séria. A mulher do Fred, do sobrinho, era séria. Fala assim, ó, deixa eu achar aqui. Bendita criatura, tá falando da sobrinha, tá? Da mulher do Fred. Ela não fazia nada pelas metades e sempre levava tudo a sério. Havia quem a considerasse irritante, mas tinha os olhos mais esplêndidos do mundo. Então, o sobrinho era casado com uma moça que era séria, que levava tudo a sério. Tinha gente que achava ela irritante. Olha como é diferente, né? Mas enfim, essa risada tá sendo dada onde? Na casa do Fred, no dia de Natal, em que ele tá reunido, como ele é sempre bem-humorado, com várias pessoas. É aquela reunião que ele convidou o Scrooge, que todo ano ele vai lá e convida o Scrooge recusa, falou que era bobagem, que Natal era bobagem, lembra? Pois então, tá acontecendo. E tá super legal, lá tá a mulher dele, que mesmo sendo séria, né, tá lá, é casado com ele. Tem a irmã dela, tem os amigos dele, então tá todo mundo lá num clima de super descontração, brincando, comendo, uma delícia. E no começo da página 95, o autor ainda fala assim, ó, que essa risada, ela tá num cômodo limpo, que tá iluminado, mas não é só porque a casa do sobrinho do Scrooge é assim. É porque, na verdade, a gargalhada ilumina, como eu falei, e a nossa casa não reflete a forma com que a gente é. Por isso que a casa do Scrooge era escura, né? Sem iluminação, porque ele era assim por dentro. Agora o sobrinho do Scrooge, o Fred, era super bem-humorado, alegre, né? A risada dele representava isso, então a casa dele também era limpa, era legal, né? Era iluminada. Então ele usa isso, que é como o sobrinho do Scrooge é. A casa representa como nós somos. Aí o Fred fala assim, eu te juro, ele tá contando pros amigos dele, te juro, palavra de honra. Ele falou que o Natal era bobagem, tipo, você acredita, né? E ele acredita mesmo que é bobagem. Daí a mulher do Fred fala assim, essa que é mais séria, ela fala assim, ah, pior pra ele. Aí o Fred fala assim, ah, tá certo, ele é um pouco ridículo, né? Ele é um tanto ridículo assim, né? Só que quando ele faz uma coisa ruim, ele mesmo é castigado, volta pra ele. Ele quis dizer isso, sabe? Quando ele faz uma coisa ruim assim, volta pra ele. E eu não tenho nada contra ele. Então, na página 95 tá escrito que o sobrinho fala que não tem nada contra ele. Vai perguntar, isso aí certeza, tá? Aí a mulher fala assim, ó, sem dúvida, Fred, ele é muito rico, pelo menos é o que você diz.
Ah, e daí, meu amor, fala o Fred. De nada adianta a riqueza dele pra mim. Ele não faz nada de bom com ela, nem mesmo pra ele próprio. Você lembra que ele ficava no escuro? Nem sequer ele tem satisfação de pensar que ele nos beneficiará em algum dia. Porque é o seguinte, o único parente vivo do Scrooge é o Fred, esse sobrinho. Vou colocar ele assim, tá? E quando o Scrooge morrer, para quem que vai ficar a herança? Pro sobrinho. Então o Fred falou assim, ele nem pensa que essa herança vai ficar para nós. E ele fica lá sovina, guardando, querendo acumular tanto dinheiro, não põe nem luz na casa dele. Só que no final, na hora que ele morrer, vai vir tudo para nós. O que vai adiantar? Ele não usou em vida, né? Nem para ele, nem para os outros. Foi isso que o Fred quis dizer. Aí a mulher falou assim, a sobrinha, eu não tenho paciência com ele. Aí as irmãs falaram também a mesma coisa. Eu também não, né? As irmãs dela. Mas o Fred falou, mas eu tenho paciência, eu sou sobrinho, eu tenho paciência, eu não tenho nada contra ele, não tenho raiva dele, e eu vou chamar ele todo ano para vir no jantar, e quem tá perdendo ele? Aqui é o nosso jantar, maravilhoso, bem razoável, ele tá perdendo tudo. Aí a sobrinha falou assim, perdeu um jantar e tanto mesmo, hein, Scrooge? Ei, Scrooge, ela que falou, né? E todo mundo concordou. Todo mundo tava lá, nossa, o jantarzão, que legal que tá aqui, ó, você tá perdendo, Scrooge. Mas na verdade o Scrooge tava lá vendo tudo com o espírito do Natal presente, né? Aí o Fred falou, eu fico feliz que vocês estejam gostando aqui, né? E aí o Fred se dirige pro Topper, que é um amigo dele que tá lá, não é mesmo, Topper? Né? E o Topper tá lá conversando, e o Topper tá de olho nas irmãs da mulher do Fred, que também estão lá, né? E fica aquele clima de paquera, e tá todo mundo em volta, já todo mundo tinha comido, tava todo mundo em volta da lareira, sempre em volta do fogo, que aquece, né? E todo mundo tava esperando a sobremesa, que é a comida que também é afetiva, aquece e tudo mais, conversando sobre isso, né? Que quem perdia os momentos agradáveis era o Scrooge. E aí, enquanto eles esperavam em volta da lareira, resolveram fazer uma música lá, eles juntos, porque o Topper, ele cantava, né? A sobrinha do Scrooge, ela sabia tocar harpa, certo? E aí, eles começaram a cantar uma música de Natal. Uma tocava, o outro cantava. E a hora que isso começou a acontecer, que a sobrinha do Scrooge, ela sabia tocar harpa. Ela começou a tocar uma música que quem conhecia essa música era quem? A irmã do Scrooge, aquela que ela tanto gostava, que ele tanto gostava, lembra? Aquela que foi buscar ele no internato, a Fanny? Pois então, a música que a Fanny gostava estava sendo tocada pela sobrinha, agora lá na festa. E a hora que o Scrooge ouviu, aí tocou o coração dele. Aí ele falou, aí ele ficou ouvindo aquela melodia, daí ele ficou assim mexido, enternecido. Aí ele ficou lembrando do passado. E ele ficou pensando que se ele talvez tivesse ouvido essa música mais vezes, olha como a música toca, né? As pessoas. A música também aquece os nossos corações. Então, se ele tivesse ouvido essa música mais vezes, o que ia ter acontecido? Ele ia ter temperado a vida dele mais vezes. Então, ele ia talvez ter mais sentimentos bons. Foi até essa reflexão que ele fez na hora. Só que nem a noite toda foi de música. Aí, logo depois, eles passaram para os jogos. E no final da página 98, eles usam uma expressão muito boa, que pode ser perguntada também, que ele fala assim, ó, vamos começar a jogar, né? Natal também é tempo de jogos, de brincadeiras, porque se o Criador, se Deus foi uma criança, teve espírito de criança para criar o mundo, então nada melhor que o Natal para a gente viver o mesmo espírito. E essa mesma fala aí, tá onde que eu já mostrei para vocês no encontro presencial? Justamente aqui no início do livro, ó. Tá? Que o Charles Dickens, o autor, ele oferece
Ele diz que esse livro aqui, na abertura, ele fala assim, ó: de vez em quando é bom ser criança, e não há ocasião melhor do que o Natal, em que o poderoso Criador, Deus, Ele próprio, foi criança. O que isso quer dizer? Que no Natal a gente volta a viver o espírito das coisas que realmente vale a pena, né? E que a gente não pode deixar morrer o quê? A criança interior que tem da gente. Porque você tá vendo que enquanto eles percorreram o Natal de todo mundo, principalmente do pessoal que tava lá no mar e tal, que todo mundo ficou lembrando do Natal passado, do Natal que você passou com a família, né? Lembranças lá da infância. Então, quer dizer, todo mundo tem uma criança interior que gosta de brincar, que gosta de jogos, que gosta de viver o Natal, né? Todo mundo é uma criança que um dia não foi machucada, né? Que não foi magoada, igual o Scrooge era quando era pequenininho, que tem todo esse amor. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente não pode deixar a nossa criança interior morrer. Que ela tem que sempre estar viva, não importa a idade que você tenha, não importa se você tem dinheiro ou não, não importa nada. Se essa criança interior morre e a gente começa a ver a realidade com escuridão, com tristeza igual o Scrooge, a gente morre também por dentro, a gente fica morto-vivo igual ele. Então a gente não pode deixar a criança interior morrer. Esse é um grande ensinamento do livro que está marcado na página 98 e pode ser perguntado. Por isso que o Natal tem tudo a ver com essa coisa de jogos, de brincadeira, de amor, né? Então, ele coloca muito bem isso no livro. E até o próprio pessoal que tá lá na casa do Fred, do sobrinho do Scrooge, além de tudo isso, da música, né, que eles já brincaram, vão brincar de jogos, eles vão brincar de cabra cega e de outros jogos também. Então a gente tem que sempre deixar essa chama viva do Natal e deixar também a nossa criança interior viver para sempre e não morrer com as mágoas e com as dificuldades, como aconteceu para o Scrooge.